doutor, a Sueli me chamou aqui no privado e ela quis fazer uma perguntinha a respeito da gestante. Muitos hospitais, não sei se você vai poder responder essa pergunta aqui para nós, mas muito quando elas vão ganhar, optam pelo parto normal, principalmente o SUS, né? E eles dificultam a cesárea, né? Então, ela queria saber se o direito dela optar pela cesárea, ela pode exigir mesmo, porque eles fazem um monte de empecilho. Sim, então vamos deixar claro uma coisa, né? A gestante, ela tem o direito, né, da questão de optar pela forma do parto. Então, vamos deixar bem claro isso. Lógico, se ela tiver um problema médico, essa situação toda, né, ela pode, inclusive, já deixar claro desde logo que ela quer a gente não está falando disso, né, porque essas pessoas vão ter a cesárea já colocada. A gente está falando de pessoas que podem escolher entre um e outro parto. Na prática, infelizmente, o que acaba acontecendo é que existe toda uma opção pelo parto normal, porque a recuperação acaba sendo mais rápida, a mulher fica poucos dias ali internada, né? A cesárea é uma cirurgia que tem pontos, tem toda uma situação lá específica, né? Onde o próprio organismo, entre aspas, já foi feito em relação para se ter esse parto normal, né? O que a gente chama de parto natural, vamos colocar nesse sentido. Só que se deixe claro uma coisa, essa opção é a opção da gestante. Se a gestante quer o parto de maneira X, o parto tem que ser feito de maneira X. É importante que a gente lembrando que nós não estamos falando das pessoas que têm problemas de saúde, ok? A gente está falando de uma situação normal. É importante que se lembre que a gestante, regra geral, faz um pré-natal, né? Ainda que seja por órgão público, faz um pré-natal, tem toda a possibilidade de conversar com o médico. E se essa gestante começar a perceber que está tendo uma resistência em fazer essa situação, ela pode levar uma pessoa junto, tá? Um acompanhante, existe esse direito do acompanhante, para que exatamente essa pessoa que está acompanhando possa verificar tudo isso e evitar aquilo que a gente chama, né, que infelizmente tem acontecido, dessas questões que acabam tendo a violência obstétrica, né? Então, dentre várias situações, a violência obstétrica acaba acontecendo muitas vezes nesse momento, né? Quando o médico, mesmo tendo essa percepção da necessidade aí da cesárea, acaba muitas vezes ofendendo a mulher, acaba muitas vezes ignorando, né, os pedidos da mulher. As enfermeiras, muitas vezes, acabam, infelizmente, temos profissionais de todos os naipes, né? Mas acabam fazendo aqueles trocadilhos, né? Ah, quando você engravidou, você estava toda felizinha, né? Agora que vai ter o bebê, fica berrando aí de dor, cala sua boca, não sei o quê, aquela história toda. Isso tudo se configura em violência obstétrica. Portanto, se você estiver passando por uma situação como essa, ou se você já começa a perceber que existe essa possibilidade, procure um advogado da sua confiança, procure a OAB da sua cidade, procure o Ministério Público, faça até mesmo um boletim de ocorrência na delegacia, se for o caso. Mas lembre-se, você, mãe, você, gestante, tem o direito de poder escolher a forma no que o seu parto vai acontecer, e se por algum motivo os médicos assim não entenderem, eles precisam explicar a você, gestante, o porquê o parto de maneira X e não o parto de maneira Y é o mais adequado diante de toda essa situação. Por exemplo, às vezes as mulheres não possuem dilatação do canal vaginal, certo? Precisam de uma cesárea. Se essa situação vier acontecer com a senhora, por exemplo, a senhora não tem que ficar lá 3, 4, 5, 6 horas sofrendo por conta de uma situação como essa. Né? A gente sabe que existe... Sim, a gente sabe que existe toda uma situação como essa. Então, né, hoje, os conceitos de antigamente a respeito disso mudaram para melhor, né, bastante, e as gestantes elas precisam ser ouvidas em relação a isso.